O Plioceno, né, só uma informação, né, considerada a última época do antigo período, né, terciário da Era Cenozoica. Aí que se dá no período onde começa, então, a grande formação de geleiras, né, e aí é uma migração muito grande, né, dos animais. Então, nesse período remonta, né, de 2 bilhões de anos atrás, de 2 a 4 bilhões de anos. Precursores, então, da fauna atual e alcançando, né, os pitecantropóides da era quaternária, que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas. Então, a mônada vertida do plano espiritual sobre o plano físico atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção. Então, todo um processo, né, de desenvolvimento, de progresso, de aprendizado, desses construtores espirituais, né, e fazendo, né, ao longo, né, de anos e anos nesse trabalho, né, no qual então a mônada vertida do plano espiritual, toda, né, aquela sabedoria, todo aquele amor, né, sobre o plano físico, né, atravessando então os processos mais críticos, né, até chegar então à construção, né, de uma condição ideal, né, de um princípio mais inteligente, então, estar preparado agora para poder habitar, né, essa superfície. Assimilando os valores múltiplos da organização da reprodução, olha o que eles vão observar. Assimila os valores múltiplos da organização da produção, porque são várias espécies, né? Quantas espécies de animais temos hoje, né, no mundo, né, que não estão em extinção? Ou não estão extintas. Então, olha a organização disso, a organização de toda essa reprodução e ter um equilíbrio. Tá? O trabalho é muito amplo do mundo espiritual. Então, todo o processo, né, de multiplicação, mas também de equilíbrio. Tá? Para que um não sobrepujesse ao outro. Não havesse uma dominação, porque, né, o que ocorre? Se um sobrepõe ao outro, há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode se desencadear o quê? Né? Até a própria extinção, né, de toda uma raça. É o que nós temos visto que ocorre, que é o grande desafio, né, dos cientistas, dos pesquisadores, inclusive, né, para a produção de alimentos, é a questão, muitas vezes, dos defensivos. Porque muitas vezes extingue um determinado, né, inseto, e aí, como já não tem o outro, né, ele como um agente, muitas vezes, de equilíbrio da natureza, um outro pode proliferar muito, no qual, né, pode ser até um próprio desastre, inclusive, pela própria produção agrícola. A gente já viu, né, casos aí, por exemplo, uma infestação imensa, nuvens de gafanhotos, chega e destrói toda uma lavoura. Por quê? O outro que mantinha o equilíbrio, né, o agente de equilíbrio, né, está em menor, né, um desequilíbrio da própria natureza. Então, aqui o que nós estamos vendo é a preocupação do mundo espiritual com tudo isso. Os valores múltiplos da organização da reprodução, da memória, do instinto, né, o próprio instinto, né, de sobrevivência, o instinto de defesa. Nós observamos, né, por mais ínfimo que seja um inseto, mas ele tem um instinto. A própria formiga, né, começa uma chuva, ela logo procura um abrigo. Olha o instinto, né, o princípio inteligente ali colocado pelos construtores espirituais. Em tudo, né, está latente, né, o próprio reino vegetal, né, as plantas, né, como se reagem. Como elas se protegem, uma ajuda a outra, uma que está em deficiência, a outra, né, da mesma espécie, através de suas raízes, isso já é comprovado, ela passa nutrientes para ajudar a outra a se recuperar. Olha o instinto, então, o instinto, né, da sobrevivência. Também da sensibilidade, da percepção e da preservação própria. Se autopreservar. O animal se refugia para se proteger, né, de ataques de outros maiores. Elos desconhecidos da evolução.
Então, o princípio divino aportou na Terra, estabeleceu-se. Então, o princípio divino, né, ele está já sobre a crosta terrena. Emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina. Então, os construtores espirituais, observando tudo, né, analisando, vendo todo o equilíbrio, para chegar a uma decisão. Podemos agora colocar um princípio mais inteligente, né, no meio de tudo isso? É a preparação que eles estão fazendo. É o que? O princípio espiritual agora, que eles vão colocar. Então, o princípio divino lá aportou na Terra, emanado da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, a experiência ao plano físico. Vamos só voltar um pouquinho, né, no que nos traz aqui o Livro dos Espíritos. Então, nos traz que os espíritos, né, podem vir de outros planetas e se aportarem aqui. É como também, né, podem aqui eles, né, nascerem aqui. Mas o que a gente percebe? Que eles fizeram toda, né, uma preparação, então, para que se aportassem aqui agora, naquele momento, né, espíritos advindos, né, de outros planetas. Vão, então, agora ocupar um corpo carnal, tá? E é essa análise que eles estão fazendo. Se agora está em condições, né, de abrigar ali o princípio espiritual. Então, através do nascimento e morte da forma, vai sofrer, né, constantes modificações nos dois planos em que se manifesta. Porque todo um processo, né, evolutivo de construção. Nós, na nossa pequenez, né, nós imaginamos sempre o quê? Aqui, né, é sempre colocado para nós. Né? Aqui é o centro do universo, o céu existe para enfeitar as nossas noites, né, as estrelas, a lua, né, o sol, né, para nos aquecer, né, tudo a nosso dispor. Mas a nossa verdadeira vida, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, né, no item 4, a nossa verdadeira vida é espiritual. Não é a vida carnal. Poderia nem existir isso aqui. A vida encarnada, né, como diz a própria Stefan, aqui é um laboratório. O planeta Terra é um grande laboratório de aprendizado para nós. E nós estamos vendo aqui também que foi para os espíritos, né, de ordem superior. Um laboratório onde eles aprenderam, né, a construir a vida. A aplicar o princípio inteligente. Inclusive, naqueles material que você me passou, eu estava até observando, né, que o médico lá, ele fala exatamente, chama essa atenção. Nós temos a mania de dizer, muitas vezes, achando que a vida que é a principal, fala o meu espírito, a minha alma. Como se o corpo fosse o dono. Na realidade, né, o espírito, né, ele é muito antes, né, esse corpo aqui é que é dele. Não é o espírito, né, não é o espírito que pertence ao corpo. Nós temos ainda muito esse conceito, talvez até nós trazemos isso já de vários séculos, talvez o credo religioso que abraçamos talvez no pretérito, então dizer, né, a minha alma, né, o meu espírito. Na realidade é o contrário. Né? Esse corpo aqui é que ele pertence temporariamente, inclusive, ele é um empréstimo, ele nem pertence. Os benfeitores espirituais concederam ele por um período para que possa ser utilizado. Então, daí, como sabemos que ele, na realidade, também, nós agora falamos como espírito, esse corpo aqui é só um empréstimo. Eu tenho que zelar por ele, cuidar bem dele. Ele foi uma concessão, ele não é meu definitivo, tanto que, um momento, ele não existirá mais. É essa reflexão que temos que fazer da nossa própria vida. Por isso, o que a espiritualidade nos traz é isso, o respeito, né, para com o nosso próprio corpo, que não é nosso na realidade, é um empréstimo. A doutrina espírita, né, elas são 3 vértices, né? Por isso fala doutrina, porque ela tem o vértice científico,
ela tem o vértice filosófico e tem o vértice religioso. Tá? Então, pode haver contradições, questionamentos, né? Dizer se, por exemplo, então, o animal não possui espírito. O animal possui um princípio inteligente. Pode haver discussões? Pode, porque a doutrina espírita, ela não é dogmática. Porque o dogmatismo, o que impõe o dogmatismo? É aquilo que se está estabelecido e não se discute, não se debate. Isso são os dogmas. Mas como a doutrina espírita ela não é dogmática, por isso que há o princípio filosófico. O que é o princípio filosófico, a filosofia? É o questionamento. No meu ponto de vista, né? Então vai externar o seu ponto de vista até onde você aprofundou, estudou. Por isso que o Kardec falou, se a ciência dizer que a doutrina está errada e a ciência comprovar, a doutrina vai corrigir onde ela errou. Porque não é uma doutrina dogmática. É a doutrina que está aberta porque ela sabe, né, que nós ainda estamos em aprendizado. O que nos está sendo revelado, muita coisa ainda não foi, porque nós, espíritos, né, do plano terreno, né, todos nós não temos ainda condição de desvelar ainda, né, de entender muitas coisas. Por exemplo, o próprio espírito, os espíritos superiores, só para ter uma ideia, agora que eles estão estudando a estrutura do espírito. Nós estamos entendendo um pouco o que é o quê? O perispírito. O corpo, né, é o corpo astral. E o entendimento, então, para estudar o que é o corpo do espírito, o que é o espírito. Por isso que há, né, talvez uma interpretação muito errônea de algo. Vou falar assim, do próprio ser espiritual, de entender, né, quando Jesus fala, né, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E aí alguns questionam, mas um extraterrestre, um habitante de outro planeta, ele vai ter a nossa imagem e semelhança? Mas a nossa verdadeira imagem e semelhança qual é? A nossa imagem que nós apresentamos aqui agora é do nosso perispírito. Não é o nosso espírito. Nós não sabemos ainda, não temos ideia do que é a imagem do nosso espírito. Está vendo como é que a situação ela é complexa? Não temos ainda condições de entender, de compreender. Né? Quando o material que a Esthervânia, né, me indicou lá, que eu estou escutando, estou assistindo, as orientações que o médico lá nos traz, e ele fala exatamente, os espíritos de ordem superior, muito superior, estão tentando entender o que é a estrutura do espírito, o que é o espírito. Nós ainda estamos engateando para entender, né, o que são, né, os chakras, né, o que é, né, o corpo perispiritual, o que é o corpo físico. Então, por isso que essa questão, né, vai haver debates, vai haver discussões. É natural que haja, porque é dentro, né, quando eu falo discussões, são diálogos construtivos, né, não são debates de querer impor, né, seu ponto de vista. Então, né, o vértice filosófico da doutrina espírita é exatamente isso. Né, é questionamento, sim, deve haver. Então, alguns podem realmente discordar quando se dizer, por exemplo, que o animal tem o espírito. Ele tem um princípio inteligente e é o que nos está trazendo André Luiz aqui. E nesse princípio inteligente já está começando o quê? Todo o sentido de, como ele nos traz aqui, da preservação. Aqui, do instinto. Está lá, do instinto, da sensibilidade e da preservação própria. Do amor pela sua própria prole. Como diz até o próprio Divaldo, né, se revela ali esse princípio inteligente no momento, né, em que a fera, né, começa a lamber a sua própria prole, cuidar, proteger. Então, nessa evolução,
nesse tempo de evolução, é assim que, né, dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência vai disciplinar as células. Olha o aprendizado. A inteligência, o princípio inteligente, vai disciplinar as células. Sem que nós queiramos ou desejamos, né, arranhei o braço. A célula já tem um princípio inteligente, vai reconstituir a epiderme. Vai criar, muitas vezes, um processo inflamatório que é protegendo. Eu não sou da área da medicina, né, mas a Marília ali, ela entende bem essa situação, né? O que está ocorrendo quando há o processo inflamatório? Né? Como está agindo ali os glóbulos da corrente sanguínea, né? No sangue arterial. Né? Então é o princípio ali inteligente, né? Disciplinando as células a se trabalharem, colocando-as a seu serviço. Então o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada no plano superior. Esse experimento, essa experiência, né, eles fazem e fazem também no perispírito. É dessa forma que se reconstitui, né, muitos trabalhos, né, com relação que são lesionados o próprio perispírito. Numa atitude, né, de suicídio, aquele que se atira, né, na linha do trem, que há seu corpo completamente ali, né, seu corpo dilacerado. O mesmo ocorre com o perispírito. Olha o trabalho que vai dar isso, né, para os médicos do plano espiritual, fazer todo esse trabalho, né, de reconstituição. Aí está, né, uma base de conhecimento formulada, né, aqui, ó. Quantos bilhões de anos de trabalho, né, que esses espíritos passaram para compreender isso, para entender isso. Então Deus, como é o princípio inteligente de todo o universo, nos dando a oportunidade de serem co-criadores. É isso então que o André Luiz nos traz, inclusive no início desse livro, falando, nós sermos co-criadores do universo. Aplicando, né, estudando, né, e isso não vai demandar o que? Uma encarnação, é muito tempo. Até chegar onde nós chegamos, né, já tem muitos e muitos anos. Não tenho ideia. Mas nós vamos ver que já remonta, que são mais de 200 mil anos já, a existência, né, do espírito na crosta terrena. Pedro, então já são mais de 200 mil anos que tem a presença do espírito aqui, o espírito encarnado. Então, tecendo com os fios da experiência a tônica da própria exteriorização, segundo o modo mental que traz consigo dentro das leis de ação, reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições. Essa mecanização das próprias aquisições, né, são os próprios trabalhos que são executados, né, sem que nós tenhamos, né, a própria consciência. É o princípio inteligente agindo, né, o tempo todo para a nossa preservação. E são aquelas situações que nós fazemos, né, que é esse princípio de mecanização, né, inclusive dentro da área da psicologia, utiliza muito esse termo, né, que são os processos, talvez, cognitivos. É aquele aprendizado que depois você faz o trabalho, muitas vezes de uma forma autômata, sem perceber que até o fez. Então, são esses processos, né, de mecanização, seria isso. É o aprendizado que já está intrínseco, né, ao seu conhecimento. Você não precisa ficar imaginando como executar. É igual dirigir. Agora eu tenho que colocar a segunda marcha, agora eu tenho que colocar a terceira. O aprendizado ele já está inserido, você faz isso sem que o perceba. Então é a mecanização aqui, a reação e renovação em que mecaniza as próprias aquisições. As aquisições, os aprendizados nossos, né, já estão estabelecidos. Daí, por isso, em alguns, né, às vezes até ocorre, isso não é regra geral, depende muitas vezes do merecimento, né, aquele
encarnado e que muitas vezes nós sabemos que já tivemos várias, né, oportunidades reencarnatórias em diversas línguas e às vezes chega de frente ali com outra língua e às vezes rapidamente absorve aquilo e já está muitas vezes até externando aquele idioma. Porque já está, né, num processo, né, mecanizado das próprias aquisições. Divaldo ele comenta da mãe dele, né, que, né, foi analfabeta nessa última encarnação aqui, mas quando ela chegou no plano espiritual, ela queria mandar uma mensagem para ele, psicografada. E aí ela, né, pede, né, ela ora, pede a Jesus, né, que concedesse a ela. Né? E o que ocorre? As aquisições de vidas passadas dela, rememora tudo e ela vai e escreve a carta para ele. Ele comenta isso numa palestra. Então são as aquisições que vão sendo, né, inseridas, né, no próprio, né, espírito, né, que não se perde. Né, ficam tudo ali. A Estevana um dia estava comentando, inclusive, né, comigo, está lá no livro Memórias de um Suicida, né, fica tudo dentro da memória do espírito. Né, tanto que muitas vezes eles querem, às vezes, fazer um trabalho com o espírito, mostrar para ele, às vezes, aquele espírito muito renitente, indisciplinado, que não quer aceitar, não quer entender o que houve, aí eles vão mostrar para ele, olha, faz uma varredura dele até onde for necessário e mostra para ele, às vezes, né, 3, 4, 5, quantas encarnações precedentes ele teve, porque está tudo ali, ó, gravado na memória do espírito. E aí eles mostram para ele, né, todos os pontos, muitas vezes, que ele está lamentando da vida, né, reclamando dos últimos acontecimentos, mas, né, o que ocasionou aquilo. Então, só mostrando, olha como é que, então, o princípio, né, inteligente, ele é muito mais extenso, mais amplo. Aí já é o princípio que inteligente com princípio espiritual. Tudo fica catalogado, né, na memória do espírito. Todo, né, a sua bagagem de aprendizado. Tudo aquilo que nós aurimos de conhecimentos aqui, tudo aquilo também que provocamos, né, de destruição com nós próprios, de desafetos, de mágoas, de tristeza, está registrado, né, na nossa, vamos falar assim, no nosso HD do espírito, né, Alexandre? HD inteiro. E a gente não sabe nem a dimensão que é isso. Do jeito que a gente está precisando um HD externo. Então, desde o estímulo nervoso, a defensiva imunológica, olha todo o princípio trabalhando aí, ó. O estímulo nervoso, que é o fluxo, né, de informações, de comandos, que o princípio, né, espiritual externa, né, para todos os nossos membros, né, para todos os nossos órgãos. A defensiva imunológica, né, do nosso próprio corpo, né, de autodefesa, de se proteger. Então, construindo também o centro coronário, né, que é o centro de absorção principal de energia, que vai, né, distribuir toda essa energia, esse fluido vital, né, para todos os demais, né, chakras do corpo. Então, no próprio cérebro, através da reflexão automática, das sensações e impressões em milhões e milhões de anos. Então, um processo, né, árduo de trabalho. Então, para alcançar a idade da razão com o título de homem dotado de raciocínio e discernimento, olha quanto tempo levou. Então, para alcançar a idade da razão com o título de homem dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos na romagem para o reino angélico despendeu 1,5 bilhão de anos. 1,5 bilhão de anos, totalizando desde o princípio inteligente, desde o nascimento lá da mônada, né, desde o princípio lá do reino vegetal, né, do vírus. Né, então, todo esse princípio até chegar ao que somos hoje, né, nessa própria proteção imunológica que o nosso corpo próprio gera, né, que é o princípio inteligente agindo, né, com o princípio espiritual. O sistema nervoso,
né, com o nosso centro coronário, que é a ligação com o elo superior, com o elo divino, o qual nos nutre, né, do fluido cósmico universal e também do fluido vital, que nos mantém essa estrutura, né, em vida e como uma vida infinita, a vida do espírito. Essa comunicação extrasensorial, inclusive, que nós temos, né, de um para com os outros. Todo esse processo evolutivo. E aí nós vamos chegar, então, ao espírito, que aqui ele nos traz, então, André Luiz lá, né? E entendendo-se, então, que a civilização aludida floresceu há 200 mil anos. Então, há 200 mil anos, aí sim, o espírito agora, né, como encarnação na orbe terrestre. Então, são muitos anos, né? André Luiz nos traz essa questão, né? Esse nem é a questão, ele traz isso somente para que a gente faça uma reflexão, a construção, então, do corpo espiritual, né? Quanto demandou, né, para os construtores, né, da orbe celestial. Quanto tempo, né? Quanta dedicação, quanto estudo para chegar a esse corpo físico, né, com esse espírito que está aqui, ó, junto, com esse perispírito trabalhando. Então, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos, destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano. As aquisições morais, então, que lhe habitarão a consciência cósmica. Caráter recente. Caráter recente. 200 mil anos contra 1,5 bilhão de anos. Então, 200 mil anos não é nada. Caráter recente. Tá? Então, fica esse aprendizado para nós. O assunto é complexo? É muito complexo, sim. Mas nós já temos, né, pelo menos agora, uma ideia do que os benfeitores espirituais, né, os construtores espirituais, como coloca, né, o próprio André Luiz, os construtores dessa orbe, os construtores do nosso corpo físico, né, quanto trabalho, quanto estudo, quanta pesquisa, né, para chegar ao que chegamos hoje. E tudo sob a rede, né, de Deus, né, sobre o comando celestial de Deus, dando a oportunidade a nós e a esses espíritos, né, de ordem muito superior, né, a trabalharem, né, como diz o próprio André Luiz, né, sendo, né, os co-criadores da criação. Né, porque Deus é onipotente, né, é onipresente, Ele é único. Como surgiu Deus? A pergunta ela é justa, é correta, tá? Mas nós não conseguimos ainda explicar o Espírito. Nós não conseguimos ainda explicar o Espírito. Eu não tenho bagagem para lhe dar essa resposta. Mas podemos aprofundar um estudo e ver se nós vamos ter, vamos falar assim, a capacidade de raciocínio mental para poder compreender isso. Essa pergunta muitas crianças fazem. Mas não é que eu estou falando que você seja a criança, não. Mas é para embaraçar mesmo. É para embaraçar. Mas é complexa. É complexa. Nós estamos tentando entender agora a nossa origem. Quando nós tivermos, né, uma consciência plena da nossa origem espiritual, que nós tivemos aqui, né, só um sinal do que foi a nossa origem. De onde viemos. Tem muita coisa para andar, nós ainda somos, né, não somos nem adolescentes ainda espirituais. Então, talvez na maturidade vamos ter essa compreensão maior, na maturidade espiritual. E aí vamos conseguir compreender tudo isso. Mas agora, eu não me sinto ainda capaz de poder lhe responder isso. Nós encerramos aqui, então, essa parte do estudo.